No quarto dia de buscas, bombeiros lutam contra o tempo para encontrar vítimas com vida em Petrópolis. O número de mortos da tragédia sobe para 123. O presidente Jair Bolsonaro relata cenário de guerra em voo pela região. E você vai ver também. Anvisa aprova a primeira marca de autoteste contra a Covid no Brasil. Novos bombardeios foram registrados na linha de frente do leste da Ucrânia e Kiev descarta ofensivas contra territórios separatistas. E tem também os destaques do esporte para o fim de semana. E ainda, estudo revela que falta de vitamina D está relacionada aos casos graves de Covid-19. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Agora é 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos subiu para 123. Desses, 20 são menores. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Ele afirmou que o cenário parece de guerra no local. O presidente chegou nesta manhã de viagem à Rússia e Hungria direto para fazer um sobrevoo em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Bolsonaro lamentou o ocorrido e disse ter visto do alto uma imagem de destruição no município que foi duramente afetado por fortes chuvas na última terça-feira e deixou dezenas de vítimas. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. Bolsonaro lembrou que a região, que já teve outras tragédias, é bastante acidentada e está sujeita a problemas como esse. Foi a pior tempestade desde 1932, com 240 milímetros de chuva em menos de 6 horas. O governo vai auxiliar com um orçamento emergencial de mais de R$2 milhões para as primeiras ações. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo está disponibilizando recursos à medida em que a cidade vai informando as necessidades, mas lembrou que é difícil prever ocorrências como essa. Mas é importante nos prepararmos para a elaboração do orçamento dos anos subsequentes, porque realmente, a partir de novembro do ano passado, por exemplo, nós tivemos ocorrências muito acima da normalidade. Qual era a pauta até agosto? Era uma crise hídrica e a falta de chuvas. Então, nenhum meteorologista no Brasil previu o que aconteceria no final do ano. Pelo contrário, vai faltar água e vai faltar energia. E os trabalhos de resgate em Petrópolis entraram no quarto dia com esperança de encontrar sobreviventes entre os escombros da destruição causada pelas fortes chuvas. Ainda há muito trabalho para a cidade voltar a seguir a vida. Após 4 dias de buscas em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros ainda acredita ser possível resgatar vítimas com vida da lama. Moradores, bombeiros e agentes da Defesa Civil lutam contra o tempo em busca de sobreviventes na região serrana do Rio de Janeiro. Os parentes de desaparecidos têm esperança de reencontrar os familiares com vida em meio aos escombros. O coronel Leandro Monteiro, secretário estadual da Defesa Civil e comandante dos bombeiros, disse que o uso de máquinas pesadas ainda é evitado em muitos lugares por acreditar que ainda possa ter pessoas com vida entre os escombros. Ele informou que o trabalho deve ser manual. Os desaparecidos são chamados pelo nome e só depois eles passam com os cães treinados na tentativa de encontrar pessoas pelos locais. O tempo está instável, com períodos de chuva na região. O bairro 24 de Maio teve um novo deslizamento e fez com que as autoridades retirassem as pessoas do bairro. Segundo a Polícia Civil, foram feitos registros de desaparecimentos, mas não se sabe ao certo quantos já foram encontrados. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros passou o dia fazendo uma varredura em hospitais, abrigos e escolas para identificar as pessoas desaparecidas. O empresário Alexandre Lopes Júnior, que está em Petrópolis, falou da situação no local. Bastante, até já choveu a madrugada inteira, enquanto isso tem gente lá cavando barranco, tem gente levando comida pro cara que está cavando barranco, tem gente desabrigada,
Tem várias crianças desabrigadas, na verdade. Tem amigos fazendo quentinha, tem outros amigos juntando água, tem... Assim, tá uma coisa de louco, é coisa de filme. Parece coisa de filme, mas não é. É no máximo possível e a gente tá precisando de muita coisa ainda e não vai ser só agora, não vai ser só uma semana, 2 semanas. A gente precisa reconstruir a cidade toda e tem gente que realmente perdeu tudo. Após as chuvas em Petrópolis, pelo menos 50 animais foram resgatados em meio à tragédia. Em parceria com o governo estadual, ONGs e voluntários também já arrecadaram mais de 1 tonelada de ração. Em meio à lama e aos escombros que assolam Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vários animais foram resgatados depois da forte chuva. Por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura e voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastres, cachorros, gatos, coelhos, galinhas e passarinhos perdidos pela cidade estão sendo levados por resgatistas a clínicas e hospitais veterinários. As equipes trabalham junto a organizações não governamentais que têm se encarregado de direcionar os animais para lares temporários. A ideia é que nos próximos dias, quando o município estiver em um panorama menos crítico, eles sejam colocados para a adoção. Em 2 dias, com a ajuda da ONG Rio Ecopets, o grupo já arrecadou 1,5 tonelada de ração. A expectativa é de que mais mantimentos cheguem nos próximos dias. Um ônibus adaptado, modo pet móvel, como ficou conhecido, também foi disponibilizado para auxiliar no banho e tosa dos bichos. Que trabalho bacana. E olha, mudando de assunto, a Anvisa aprovou a primeira marca de autoteste de Covid do Brasil. A coleta é feita por meio de um bastão e o resultado deve sair em 15 minutos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a comercialização da primeira marca de testes aplicados por leigos, os chamados autotestes do Brasil. O produto foi nomeado de Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, fabricado pela empresa CPMH, Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos. O exame vai funcionar com coleta por meio de bastão a ser inserido no nariz. O resultado deve sair em 15 minutos. A aprovação pela Anvisa foi feita com um conjunto de recomendações disponíveis no site. O teste deve ser realizado entre o 1º e o 7º dia do início do sintoma, ou 5 dias depois de contato com uma pessoa infectada com o novo coronavírus. O exame não é válido como diagnóstico, como documento para viagens ou para licença do trabalho. A cartilha de orientações da Anvisa também traz informações ilustradas sobre como aplicar o teste e como interpretar seus resultados. Como exigido pela agência, a empresa responsável disponibilizou um canal de atendimento ao cliente por telefone para dúvidas e esclarecimentos. E a Anvisa explicou que o autoteste de Covid-19 deve ser usado como triagem, ou seja, para permitir o autoisolamento o mais rápido possível, evitando assim a transmissão do vírus. No entanto, o diagnóstico depende da confirmação de um serviço de saúde. Os templos e igrejas de todas as religiões não terão mais que brigar na justiça por uma medida já prevista na Constituição e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir o que o deputado Davi Soares falou sobre essa vitória. Foi sancionado pelo Senado Federal sobre o número de emenda constitucional número 116. Após 6 anos de muita luta, hoje os templos estão isentos de pagamento de IPTU. Antes eram os móveis próprios, mas os alugados ficavam de fora. Hoje os alugados também estão sendo incluídos aí nessa isenção e gravada na nossa Constituição brasileira. Vitória nossa, vitória da Frente Parlamentar Evangélica e que Deus abençoe a todos. E veja a seguir os destaques do esporte para o fim de semana. E ainda, estudo aponta que a falta de vitamina D está associada aos casos graves de Covid. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h14 pelo horário de Brasília. E como hoje é sexta-feira, chegou a hora da gente falar de esportes.
E quem traz as informações para a gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Todos vocês que nos assistem na HIT Notícias e no YouTube. E as duas principais forças do futebol do país se enfrentam neste domingo em Cuiabá. O Atlético Mineiro e o Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil na Arena Pantanal às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. O Galo é atual campeão brasileiro da Copa do Brasil e por isso enfrenta na final o vice-campeão nacional de 2021, o rubro-negro. As equipes já protagonizaram outros 6 duelos eliminatórios na história e os cariocas venceram 4 deles. Mas na última disputa pela Copa do Brasil de 2014, os mineiros levaram a melhor em uma virada histórica. Nos últimos 10 duelos, uma ligeira vantagem atleticana, com 5 vitórias, 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Em todas as vezes que o Flamengo eliminou o Atlético em um mata-mata, terminou campeão da competição. E no histórico do confronto, os clubes nunca chegaram à disputa de pênaltis. E aí, quem sabe agora na Supercopa do Brasil terá essa dose extra de emoção? Vamos ver. No Galo, o Meia Zarate a dúvida para a partida. E no rubro-negro fica a dúvida também sobre a formação tática que vai ser utilizada pelo técnico português Paulo Sousa, com 2 ou 3 zagueiros. E na Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton afirmou que não pretende deixar as pistas. Durante a apresentação do novo carro da Mercedes, o piloto britânico falou sobre um momento difícil na carreira após perder a chance de conquistar o título mundial no fim do ano passado. O astro da escuderia, o britânico Lewis Hamilton, disse que enfrentou momentos difíceis após perder a oportunidade de conquistar o 8º título mundial, um recorde, na última volta do GP de Abu Dhabi em 12 de dezembro. Mas o piloto de 37 anos disse que não pensa em deixar as pistas. Bem, eu nunca disse que ia parar, eu amo fazer o que faço e é um privilégio trabalhar com esse grande grupo de pessoas quando você realmente sente que faz parte de uma família, parte da equipe e você está trabalhando em direção a um objetivo comum, não há nada parecido. Hamilton terá nesta temporada um novo companheiro de equipe, o compatriota George Russell, de 24 anos, que substitui o finlandês Valtteri Bottas, que assinou com a Alfa Romeo. Os 2 pilotos ingleses estarão ao volante do novo W13, que marca o retorno da cor prateada ao carro. A Mercedes é a 8ª escuderia de 10 a revelar o carro para o Mundial de Fórmula 1 de 2022. Um novo regulamento entra em vigor esta temporada, privilegiando o efeito solo, um fenômeno aerodinâmico que pode permitir mais ultrapassagens. E lá na China, Manek Silva será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Pequim. O esquiador, que foi o primeiro brasileiro a disputar 4 provas olímpicas em uma única edição de Jogos de Inverno, bateu o recorde de pontos do Brasil no cross-country e por isso ele foi escolhido para representar o país na festa deste domingo, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, no estádio Ninho do Pássaro. Ele terá a companhia de Eduarda Ribeira, caçula da delegação, que tem 17 anos. Ela será a outra atleta do Brasil na cerimônia de encerramento. E antes de me despedir, eu queria deixar o meu abraço, toda a minha solidariedade aos familiares das vítimas, os desabrigados, desalojados lá na tragédia de Petrópolis. Essa cidade, que tem uma importância histórica, nossa cidade imperial, é sede do primeiro clube profissional do bicampeão mundial Garrincha, o Serrano Futebol Clube. Não sei se todos vocês sabem, mas é uma informação importante também. E deixei com vocês o retorno aí do programa, né? Importantíssimo, antes de encerrar, só uma perguntinha. Atlético Claro. Mineiro ou Flamengo, Léo? O Atlético Mineiro tem uma base formada desde o ano passado, acredito que esteja mais gabaritado para ganhar o título. Tá certo, Léo. Muito obrigada pelas informações e até a próxima sexta. Até lá. Nos destaques internacionais, novos bombardeios foram registrados nesta sexta-feira em uma cidade no leste da Ucrânia. Ela está sob controle das forças do governo que lutam contra os separatistas pró-Rússia. Tensão crescente na Ucrânia. O som das bombas pôde ser ouvido na região, que foi alvo na quinta-feira de bombardeios dos separatistas. Um deles atingiu uma creche, mas não provocou vítimas. Os bombardeios aumentam a tensão entre Rússia e os países ocidentais, que temem uma invasão da Ucrânia por parte de Moscou, que mantém quase 150 mil militares mobilizados na fronteira. A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de buscar um pretexto para invadir a nação vizinha.
O exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia trocaram nesta sexta acusações sobre os novos bombardeios que violam o cessar-fogo em vigor na região desde 2014. Kiev cita 20 violações do cessar-fogo por parte dos separatistas pró-Rússia. Ao mesmo tempo, os insurgentes pró-Moscou relataram 27 disparos por parte do exército ucraniano nas últimas horas. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que Kiev não tem a intenção de executar ofensivas contra os territórios separatistas do leste do país ou da península anexada da Crimeia. O ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov destacou no parlamento que a Rússia cercou o país com 149 mil soldados e que mais forças parecem estar a caminho. Apesar da situação, Reznikov enfatizou que Kiev vai se abster de dar a Moscou qualquer motivo para atacar. A Ucrânia fortalece sua defesa, mas não temos intenção de realizar nenhuma ação militar contra certas áreas das regiões de Donetsk e Lugansk ou da Crimeia. Seguiremos o caminho político e diplomático porque nossos cidadãos estão lá e não os colocaremos em perigo. A Ucrânia trava desde 2014 uma guerra contra os separatistas pró-russos em Donetsk e Lugansk. O exército ucraniano denunciou na quinta-feira um ataque contra Stanistya Luganska, que deixou sem energia elétrica metade da localidade do leste do país e um buraco de obus no muro de uma creche. As crianças estavam no local, mas nenhuma ficou ferida. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tuitou que o ataque pelas forças pró-russas é uma grande provocação em meio à tensão sobre a possível invasão orquestrada por Moscou ao país. E olha só, dias após a morte de um menino que ficou preso em um poço no Marrocos, um caso parecido aconteceu no Afeganistão. O menino de 5 anos, preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão, morreu. Um alto conselheiro do Ministério do Interior do governo Talibã informou no Twitter que a criança, identificada como Aidar, nos deixou para sempre. Na manhã desta sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino, que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Shokak, na província de Zabul. Quando chegaram até ele, o menino ainda estava vivo, mas o estado de saúde não era bom e ele precisou receber atendimento médico no local. A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Rayyan, também de 5 anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar 5 dias no local. Um estudo revelou que a falta de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid, mas os especialistas sempre recomendam procurar um médico antes de tomar qualquer medicamento. Isso porque o excesso do nutriente no organismo também pode causar problemas. Vamos acompanhar agora na reportagem da Maria Clara Leite. Separar 20 minutos todos os dias no começo da manhã ou final da tarde para tomar aquele banho de sol. Você consegue manter essa rotina? Não tomo. Eu já acordo ali já na correria e não tenho esse tempinho para ir pegar o solzinho todos os dias, não. Só que sem sol fica difícil alcançar os níveis ideais de vitamina D no organismo, o que é um problema, porque o nutriente tem um papel tão fundamental. Atua no tecido ósseo, no tecido muscular e nas células do sistema imune. E alguns modelos experimentais já mostraram que ela protege contra alguns patógenos, como, por exemplo, o agente da tuberculose e entre outros. Então, ela tem um papel protetor também no sistema imune. É por isso que a falta de vitamina D pode agravar doenças, como a Covid-19. Um estudo israelense publicado pela revista científica PLOS ONE concluiu que pacientes com Covid-19 com um histórico de deficiência de vitamina D tiveram 14 vezes mais chances de evoluir para casos graves ou críticos da doença do que aqueles que não apresentaram esse tipo de déficit. Os pesquisadores avaliaram a presença da vitamina nos prontuários médicos de até 2 anos antes do teste PCR positivo dos pacientes e concluíram que quase 90% dos quadros graves de Covid-19 eram de indivíduos com déficit do nutriente. É um estudo que avaliou, acho que mais de 250 pacientes que foram internados nesse hospital em Israel, né? E até eles comentam que desse grupo tinham pacientes que eram
de Israel, mas que eram muçulmanos. Sobre mortalidade pela Covid-19, os pesquisadores concluíram que entre pacientes com níveis regulares de vitamina D, a taxa foi de 2,3%. Já entre os pacientes com deficiência do nutriente, a taxa foi de 25,6%. Só que é um estudo de associação, né? Não dá esse poder causal. Eu não posso dizer que a vitamina D é a causa de um Covid mais grave. A gente não pode afirmar isso através do tipo de estudo que foi realizado. E também, uma das limitações do estudo é que esses pacientes eles foram atrás de dosagens de vitamina D, mas eles não conseguiram uma informação se o paciente usou vitamina D. Então, não dá para afirmar que a vitamina D continuou baixa esse período todo. Independentemente dos resultados dessa ou de outras pesquisas, o fato é que a vitamina D é essencial, mas na dosagem correta. A vitamina D, como toda vitamina, tem um valor adequado, né? Como eu comentei, de 30 a 60 seria o valor ideal para o indivíduo adulto, com comorbidades, o idoso. Acima disso, nunca foi comprovado ter um benefício a mais. Valores próximos de 100 pode levar a sintomas, o paciente pode ter alterações graves, como insuficiência renal aguda, por exemplo. Então, como é possível manter os níveis ideais de vitamina D sem exagerar na dose? O ideal seria dosar a vitamina D, ver o nível que essa vitamina D está. Se ela estiver muito baixa, é indicado fazer uma dose alta, que nós chamamos de dose de ataque. Se estiver num nível adequado ou próximo do adequado, uma dose de manutenção. É seguro usar uma dose diária de 2.000 unidades ao dia. Mas melhor mesmo é tentar encontrar um tempinho para o banho de sol diário, sem filtro solar. É isso mesmo. A doutora ressalta que o protetor bloqueia 98% da síntese de vitamina D. O filtro solar protege contra câncer de pele, outras coisas, tem que usar filtro solar. Mais uma dica é se você for para a praia ou se você for realizar uma exposição ao sol, você pode passar o filtro solar no corpo e, por exemplo, no antebraço, na região da tíbia, ali na região inferior da perna, você espera um pouco para passar o filtro solar. Espera uns 15 minutos e depois passa ali. A endocrinologista orienta que uma região de 6 centímetros de diâmetro sem filtro solar por alguns minutinhos já é suficiente para absorver a vitamina e viver com muita saúde. Infelizmente não temos mais tempo, nós vamos tomar nossa vitamina D, né, Dani? Eu tô precisando. Filtro solar. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Lembrando que daqui a pouquinho a Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa sexta-feira para você. Até mais.